Olá, mulher de Deus, mulher do secreto. Seja muito bem-vinda a mais um podcast. Nós estamos aqui nessa mesa com Jesus, com as suas amigas e muito felizes em poder ser boca de Deus na tua vida, né? Nessa hora. Se você parou nesse vídeo, se você parou aqui para ouvir essa palavra, é porque Deus ele tem algo para falar com você. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração agora e diga: Senhor, por favor, fala comigo. Ministra o meu coração, Jesus, com a tua palavra. Traz luz, traz entendimento, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor falará. Aproveita também, dá o like, né? Curte aí, para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante, que precisa que outras pessoas também absorvam desse conteúdo. Então, curte, comenta, compartilha, chama todo mundo, pega a pipoquinha, né? Pega a Bíblia e vamos lá desfrutar desse banquete de conhecimento. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito maravilhoso, né? São várias pautas que vocês vão se identificar muito como mães, como mulheres do secreto, como pais de crianças, né? De adolescentes, de jovens. E eu tô aqui recebendo uma convidada muito especial, que é a tia Neide. Seja muito bem-vinda, viu? Essa querida amada aqui, missionária do Senhor, que tem feito um trabalho lindo com crianças, que tem livros publicados, né? Que tem ido fazer o ID do Senhor e tem estado aberta para que o Senhor possa usá-la com excelência nesse tempo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui na nossa mesa. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. A paz do Senhor, missionária. Paz. A paz do Senhor, você mulher que está aí do outro lado, que está nos assistindo. Quero que a bênção do Senhor esteja derramada sobre a tua vida. Agradeço o seu convite e agradeço também a bispa Sara. Sim. Foi ela que nos indicou. Que Deus te abençoe, missionária. Deus guarde a tua vida, facilitadora de milagre. Facilitadora de milagre. Então, louva a Deus por estar aqui nessa tarde maravilhosa, ou noite, a hora que a pessoa estiver assistindo. A hora que a pessoa estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, que o horário que você for assistir, Deus vai lhe ensinar algo para você fazer, mulher. Mulher do secreto. Aleluia. E é com grande honra, né, que a gente, com grande temor de Deus, com grande honra que nós recebemos você aqui, porque falar dos nossos filhos, né, a gente estava aqui conversando um pouquinho, gente, antes de começar, e hoje vai ter sorteio, viu? Fica aí, você não perde por esperar, muita novidade, muita coisa boa. E nós estávamos comentando aqui sobre o Salmo 127, né, onde fala que a nossa segurança, ela vem de Deus. A gente pode cuidar, vigiar, fazer tudo que é necessário que a gente faça, mas o Senhor é quem vai trazer ali a proteção para a nossa família, Ele que vai trazer a direção para os nossos filhos, mas é importante a gente ter as bases necessárias, porque a gente precisa dar destino, né? Os nossos filhos são herança do Senhor, são flechas a nossa aljava. E eu queria te perguntar, né, que você se apresente, né, diga como é o seu trabalho e como que você identificou essa necessidade, ou essa carência, ou essa vontade, ou esse dom, ou esse ministério de trabalhar ensinando a paz, né, ensinando a crianças essa vivência, né, no âmbito cristão, no âmbito familiar, no âmbito escolar. Nossa jornada é grande, já vem bem de lá de trás. Então, como eu nasci minha mãe já era cristã, então cresci na igreja. E como crescendo na igreja, com 10 anos eu recebi o grupo de crianças para reger. Olha! E depois eu fui me envolvendo na igreja, grupo de jovens, e fui me envolvendo no círculo de oração de jovens, e depois de senhoras, depois aí já estava adulta. Todos os cargos que tem na Igreja Assembleia de Deus a gente já recebeu no culto administrativo. E lá onde eu morava em saúde, a gente já trabalhava fazendo esse trabalho também, falando para pais, na escola, em casa. Então, desde muito novinha, né? Muito novinha. Então, é algo que a senhora já ainda é nova, né? Eu tô chamando até de você, porque ela é bem novinha. É bem nova. Mas já tem uma caminhada, né? E eu acredito que também a sua experiência vai falar muito conosco. Porque a gente, às vezes, tem muito letra, né? E pouca experiência de batalha. É uma coisa... E tudo que a gente passa é para ir juntando as experiências. Verdade. Nada melhor, a gente até se forma em universidade, Sim. em faculdade, mas a experiência é que nos faz ser uma pessoa
de maturidade. Verdade. E a vida espiritual de uma mulher, ela está pautada na experiência. Não queira, mulher, você ser uma mulher de secreto sem passar experiência, não. Jesus, eu não quero passar por isso. Como você vai ajudar outras mulheres se você não passar? Olha aí. Você precisa passar pelo que você está passando para você ter experiência. O interessante é você perguntar a Deus o que é que Ele está lhe ensinando através do que você está passando. Então, voltando, a gente trabalhou muito na igreja com pais, com crianças, adolescentes. Mas em 2012 o Senhor me chamou para a Feira de Santana. Então, eu vim para a Feira de Santana diretamente para o departamento infantil. Mas quem trabalha no departamento infantil trabalha com os pais e trabalha com os líderes. Verdade. Aí é onde eu fui agora só voltado para pais, os líderes, os educadores e as crianças. E o Senhor foi nos dando. O que eu louvo ao Senhor é que quando eu cheguei aqui para ter essa experiência de receber uns 30 professores e 150 crianças, uma nova experiência, fiquei toda fria, mas às vezes sentindo incapaz, mas eu fui para a oração. O Senhor me disse que eu estava no lugar certo, que Ele tinha me trazido para o lugar certo, e eu não fui para a internet buscar. Eu fui para o joelho, para o secreto. Aleluia. E cheguei no secreto e pedi, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que tu queres que eu faça? Eu nunca Esse é o fiz. segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É porque a gente às vezes quer ouvir palavras prontas, ouvir estratégias que já deram certo e não tem nada de errado com isso. De repente alguém está fazendo alguma coisa que deu certo e tudo bem, mas não tem nada melhor do que Deus te dar a direção daquilo que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, né? E eu estava até ministrando esses dias em 1 Samuel 4, né? 1 Samuel 16, quando Davi ele tem essa missão, né? De carregar a presença. E ele não consulta a Deus para saber como é que o Senhor quer que seja feito. Ele coloca em carroças novas, né? Que é o que os filisteus tinham feito anteriormente. Mas quando ele consulta ao Senhor, ele percebe que não é daquela forma. Tem uma forma certa, tem uma maneira exata. Então, eu acredito que na criação dos filhos também seja dessa forma, né? Às vezes a gente quer uma receita pronta. Não, o filho de fulano, ele tá fazendo assim, tá dando certo. Ninguém é igual a ninguém. As nossas crianças, elas não são iguais. E mulher, já quero te dizer, não compara seu filho com ninguém. Nem com o próprio filho. Nem com o próprio filho. O outro filho. Com o irmãozinho. Com o irmãozinho. Ah, porque o irmão foi assim. Ah, porque o pai foi assim. Não, ele é único. Cada criança é única, né? E isso é lindo. E trazendo para as nossas pautas, eu quero falar um pouco hoje aqui sobre algumas questões que na igreja ela é tabu, né? E a gente precisa desmistificar isso e aprender como lidar, como tratar, como prevenir que isso aconteça no nosso meio. A tia Neide, gente, ela fala tanto para crianças como para os líderes, como ela falou, né? Então, uma pessoa que tem uma base cristã, que ensina para líderes, que ensina para crianças, ela merece todo o nosso respeito como pais, né? Porque hoje não é fácil a gente ganhar o coração ali desses pequenininhos para que eles prendam atenção, aprendam com a gente e sigam ali o que está sendo ensinado. Qual é a sua estratégia, assim, para falar com eles, né? Eu sei que você tem até trouxe alguns elementos aí, não foi? Trouxe. Mostra pra gente como é que é esse trabalho, como é que você começa, pra gente entrar nesse tema aí, que a gente vai falar de alguns tópicos hoje. Então, como eu disse que nós trabalhamos, íamos buscar no Senhor, então eu trabalhei com vários projetos. E um dos projetos de 2016 foi esse daqui. Evangelizar também é coisa de criança. Foi um projeto que a gente fez em módulos para as crianças. Aqui, que legal. Nessa temática aqui, a gente ensina a criança a evangelizar e, ao mesmo tempo, está discipulando. Aqui a gente vai falar na linguagem de 2 a 6 anos, de 7 a 11. A gente vai falar dos 7 Eu Sou de Cristo, que são: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E as temáticas também são: toda criança precisa evangelizar porque é um ID de Cristo. Porque todas as crianças precisam saber que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que elas são bem-vindas aos céus, que elas pecam, que elas precisam de um Salvador, elas precisam nascer de novo e elas precisam da água da vida. Aí a gente finaliza com: toda criança precisa saber que o céu é muito bom e que Jesus vem nos buscar. E aí, em toda essa dinâmica para pais,
ótima para os pais no culto doméstico, ensinar a palavra de Deus, tem atividade, tem dinâmicas. E Então a é um gente discipulado. é um discipulado. Perfeito. Você está ensinando a criança a evangelizar e está discipulando a criança. Muito Essa bom. semana alguém ligou para mim, irmã Neide, eu estava querendo saber como é que eu discipulo criança. Eu perguntei num grupo e uma pessoa me indicou a senhora. Como é que a gente discipula a criança? Eu disse que, minha querida, você ganha a criança para Cristo. E uma forma de você ganhar a criança para Cristo é você falar do plano da salvação. Então, você falando do plano da salvação, do céu, do pecado, e que nós devemos ter cuidado, a criança ter cuidado, senão ela não entra no céu por causa do pecado, que suja o coração fica sujo, e aí a gente vai falando com as crianças. O que é que as crianças fazem hoje mesmo numa escola, que eu estou dando aula de religião em uma escola, e foi isso, e a gente fez o plano da salvação. Então, o que a criança pequena faz? É o chute. E eles entendem tudo, né, Tia Neide? Entendem tudo. O meu filho, essa semana, a gente mora em condomínio, aí ele chegou lá falando comigo, né? Ele tava brincando com os amiguinhos lá embaixo, eu fico sempre de olho, porque eu não deixo... Ao mesmo tempo que eu dou uma liberdadezinha, eu tô ali, né? Que a gente fica ainda... E aí, eu olhando ele, eu vi que ele tava conversando com os amiguinhos, aí ele fez assim, minha mãe, quando ele chegou, né? Primeira vez que eu falei de Jesus pra um amigo aqui do condomínio. Aí eu falei, qual a idade? Mesmo. Ele tem 8 anos, meu filho. E aí eu disse assim, foi mesmo, filho. Ele porque até então eu tinha falado só na escola. Mas aqui no condomínio foi a primeira vez. Eu falei, e você falou o quê? Eu perguntei pra ele, mãe, se ele conhecia Jesus. Ele disse que conhecia, mas que a mãe dele não levava, nunca tinha ido pra igreja, né? Que os pais deles não são cristãos. E eu achei tão interessante quando ele falou assim. Ele disse assim, mãe, eu falei pra ele sobre o céu. E que o céu, ele é real. Eu falei, meu Deus... Quer dizer, eu nunca falei isso com ele, para ele falar de Jesus para alguém. E ele ainda falou, mãe, quando tiver na nossa igreja, eu quero aqueles papeizinhos para eu dar para ele ler e entender. Tipo Evangelismo. Assim, evangelístico. Olha o livro aqui para ele ler. Gente, esse livro aqui, a criança pode nisso. sentar e ficar evangelizando a criança. Quando terminar, ainda tem um apelo e a oração. Que lindo. Então, se ele sentar com um coleguinha todo dia lendo uma temática dessa... Maravilha! Olha, gente, que maravilha. Legal. Você pode adquirir, viu? Vou deixar o arroba da Tia Neide aqui. Você pode adquirir esse livro. E eu tenho certeza que vai edificar muito. Tia Neide, vamos entrar num assunto um pouquinho mais delicado agora? Deixa eu só terminar isso daqui pra mãe. Tá certo. Porque a mãe tá lá esperando, Sim. Né? Aí a gente tem que falar do pecado. Que ter cuidado para o pecado, ele nos impede de ir para o céu. Mas tem um jeito para o pecado. Jesus morreu na cruz, aí fala da morte de Jesus, do amor de Jesus por nós. E que Jesus derramou, aí é ótimo, eles ficam prestando atenção. Jesus derramou seu sangue, pode cantar música relacionada ao amor de Deus. Mas quando você pede perdão a Jesus, o seu coração fica limpo. Gente, que desse paninho sai a coisa. Limpinho. E aí você coisa pode cantar outra linda. música, sabão, lava o meu rostinho, fala de música de salvação. E... você vai crescer agora lendo a Bíblia, orando, sendo obediente, indo para a igreja e falando de Jesus. E se você permanecer fiel, você vai receber uma coroa. Que lindo. Quando você está fazendo essa ministração que você fala do sangue de Jesus, o que acontece? Aí você faz o apelo para a criança. Isso que eu falei para a irmã lá da ligação. E aí eu disse, pronto, agora depois que a criança diz, eu aceito a Jesus como meu Salvador, tudo que você ensinar a ela você está discipulando. É porque aí você ganhou o coração dela. Ganhou o coração, agora você vai ensinar. Às vezes a gente, como pai, como mãe, a gente quer primeiro ganhar os ouvidos. Eu falo muito isso, eu sou líder de ministério discipulado na nossa igreja local. Até um beijo aí pra galera da Mavec, meus pastores, meus bispos, que eu amo muito. E nós ali, eu sempre falo para os consolidadores, né? A gente não pode querer ganhar os ouvidos sem ganhar o coração. Então, a gente precisa identificar na pessoa um ponto de conexão. E esse ponto de conexão vai gerar com que essa pessoa se conecte conosco. Então, primeiro ouvir, fazer pergunta, né? Trazer a alusão, o entendimento. Eu creio que com criança, de uma forma mais lúdica, mas é mais ou menos isso que você fez aí.
conectou com ela. Conectou uma vez, aí você pode trazer o discipulado, você pode trazer um livro, que a gente trabalha também com Mergulhados na Presença, que é um devocional de 21 dias. Você pode trazer o conteúdo que for dentro da... Ele vai aceitar, Ele porque vai aceitar, a terra é fértil. E vai responder. Ele vai responder. Né? A gente vê na parábola do semeador que era a mesma semente. A terra é que vai fazer a diferença, se ela vai frutificar ou não. Então, a semente está sendo lançada, mas a terra precisa ser preparada antes, né? Aí hoje pela manhã eu fiz essa ministração com as crianças e fiz a pulseirinha, porque pode ser com pulseira da cor, pode ser com balões, com lápis. Sempre eu ensinei eles com o livro, com cores, essas 5 cores. E aí quando os pequenininhos do G3, do G4, a mãe chegou, teve uma mãe que disse, por favor, isso aqui é dele? Todas as crianças receberam isso? Recebeu. Por quê? Não, é porque pode ele ter pegado de alguém. Eu disse, não é dele. Então, fala para a mamãe aí. Eu perguntei qual é a do céu, ele mostrou. Qual é o coração sujo, ele mostrou tudinho. Qual é o sangue de Jesus, mostrou tudinho. Eu já vi uma forma as de bolinhas, né, na pulseira. Bolinhas, lindo. Que Deus abençoe esse trabalho. Então, a gente tem várias estratégias de como trabalhar com as crianças. Tem as bonequinhas, né? Tem os bonecos, eu tenho os meus bonecos, só que os bonecos vestem. Aí, aproveitando isso para a gente entrar no outro assunto, nós temos este livro, Alfabetizando com a Bíblia, que nasceu também de um projeto. Eu estava fazendo um projeto que eu ministro curso para líderes infantis. Sim. Então, eu disse, nós vamos aprender alfabetizando com a Bíblia. Quando eu comecei a escrever a apostila para os professores, aí começou a gerar um livro. Então, eu disse, não pode ser uma apostila para os professores. Tem que ser um livro. E esse livro aqui é maravilhoso para os pais em casa, na igreja, na escola. Pessoa que queira adquirir, você vende o combo... É um livro só, cada livro tem o seu custo. Cada livro tem o seu custo. Agora, se um pai chegar a dizer, tia Neide, eu quero os 3, aí a gente vai negociar. Sim, pronto. Tá bom? E ainda nisso, aí a gente fez agora para mulheres. Então, o Senhor nos deu um ministério com 4 pilares. Instruindo mulheres para toda a vida, né? Mulheres para toda a vida. Instruindo crianças para toda a vida. Pais para toda a vida e líderes para toda a vida. Então, é toda a vida. Então, a gente tem aqui, eu fui fazer uma agenda para mim e gerou um manual de inteligência emocional e espiritual. E a gente faz mentoria na quarta-feira, estudo bíblico para as crianças no Meet, das 19 às 20 horas e das 20 às 21h30 com mulheres. Gratuito. Então, vocês já viram que ela tem bagagem, né, gente? Ela sabe o que ela está falando. Amém, Jesus. E a gente vai entrar aqui agora num tema, né, que é um tema que dói muito o coração das mães e preocupa muito a gente. E é um tabu, né, no meio da igreja. A gente sente que a igreja é um ambiente seguro e ela verdadeiramente é em Deus. Mas é um ambiente aberto a qualquer tipo de pessoa. Então, tá suscetível a acontecer o que acontece no mundo. E às vezes as pessoas acham que na igreja tá todo mundo ali... são curado, tratado, santo, com a aureazinha, né, brilhando, e não é bem assim. Às vezes existem pessoas ali que foram homossexuais, existem pessoas que foram pedófilos, existem pessoas que foram assassinos, existem pessoas que foram todo tipo de coisa, e elas estão ali buscando Jesus para se regenerar, e o Senhor diz, vinde a mim todos. Os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar, eu vou dar descanso, eu vou trazer uma nova vida. E a gente acredita na regeneração e na mudança que Deus pode fazer na vida de alguém. Eu, particularmente, acredito muito, né? Porque Ele nos alcançou a mim e a ti, Ele alcança um novo convertido ali, e eu vejo essa transformação. Então, dentro do âmbito cristão, como lidar com o abuso sexual? Né? Como que a gente identifica esses pontos na criança? Como falar disso dentro da igreja, dentro, de repente, até de um curso, de uma salinha, e trazendo essa consciência para os pais sem manchar a imagem da igreja, se você pode entender. Porque, assim, é um ambiente que a gente acredita ser seguro? Sim. É um ambiente que Jesus está, sim. Existe o poder da oração? Sim. Do milagre? Sim. Mas existe também o nosso cuidado, a nossa precaução, a nossa vigilância, e entendendo que, às vezes, ali tem pessoas que ainda estão em tratamento ou que ainda não foram tratadas. Já aconteceu algum caso que você possa testemunhar? E como é, com toda a sua experiência, que a mãe, o pai, o líder religioso precisa lidar com isso dentro da igreja? Quando a irmã falou sobre o Salmo 127, que Deus protege, é o Senhor que nos protege. Mas a irmã também falou que nós devemos fazer a nossa parte. Deus protege, mas o que nós estamos vendo hoje, de uma forma geral, de todos os assuntos, temas que a gente até
aborda em outro dia, ou eu ando abordando por aí, é que os pais precisam fazer a sua parte. Não é Deus que não vai dar um celular para uma criança. Quem dá um celular para uma criança são os pais. Então, missão dos pais é proteger os seus filhos. Mas quando você dá um celular para o seu filho, você não está protegendo o seu filho. E pelo celular é uma porta aberta para entrar muitos males. Primeiro, uma criança pequena que assiste direto às telas, ela já vai perdendo a comunicação, ela vai adquirindo ansiedade, medo, depressão. O poder cognitivo dela, que o cérebro tem, já vai diminuindo. É como se vai atrofiando o córtex. Por isso que se os pais estiverem... Eu trouxe esse estudo aqui que eu estava lendo, tem um estudo aqui, que crianças que usam o celular muito cedo pode causar mais tarde e precoce Alzheimer, demências no cérebro. E tem vários males, no sono, na alimentação, nos músculos, nos ossos, vai dando problemas na visão, no cognitivo da criança, no comportamento, nas emoções. Então, mexe a vida da criança num todo. E os pais estão dormindo acerca disso, achando que o melhor presente para dar uma criança é um celular, mas o melhor presente para dar uma criança é uma Bíblia. As crianças não sabem mexer na Bíblia, a maioria, mas no celular, sabe muito mais do que eu. É verdade. Muito mais. Agora vem essa outra parte, que através do celular também muitas crianças são abusadas. Muitas crianças são abusadas. Às vezes sentada ao lado do pai. Às vezes a mãe diz assim, o meu filho está protegido, está dentro de casa, mas ela está com a cara para baixo num celular, o marido no outro e o filho também. E ela nem se importa, e nem ele se importa de ver o que é que eles estão assistindo. E eles estão se perdendo, morrendo ao lado deles. Mas meu filho está protegido, está dentro de casa. Vou levar meu filho para a igreja. Vou levar, mas eu dou, em vez dele levar a Bíblia, ele leva o celular. Eu estou adorando, levantando as minhas mãos, prestando atenção no culto, falo até línguas estranhas, me alegro, sinto que Deus falou comigo, mas o meu filho está sentado atrás de mim, assistindo tudo que não presta. É onde entra aí a adultização, infantil e a pornografia, né? Aí a gente vai ver o que é que ele está assistindo. Se isso que está assistindo é a adultização, se ele está assistindo alguma coisa de adulto, se ele está assistindo algum programa, algum desenho que erotiza ele, e se ele está assistindo também alguma pornografia. Agora vamos ao abuso na igreja, que foi o assunto. Infelizmente acontece. A igreja é um lugar que a gente diz que é um lugar de segurança, mas o primeiro lugar que deveria ser de segurança é a casa da criança, e que o número maior de abusados, a porcentagem é em casa, no seio da família, entre os amigos, entre os conhecidos. 76 mil, o ano passado 23, de abusados no Brasil, 56 de crianças. Meu Deus. Está no Anuário da Segurança Pública do Brasil. 74.930. 56.820 estupros de vulnerável. E onde é? Na residência da vítima, 68,3%. 9,4% em vias públicas. Agressores conhecidos, 86,1% são conhecidos. 64,4% são familiares. Meu Deus. Tristeza, Anuário. Né? Que tristeza. E o que é mais tristeza ainda, missionária, é quando a gente ouve falar que a mãe sabe, uma mãe sabe que ou pai ou padrasto está abusando do seu filho ou da sua filha. Quais são esses sinais, Tia Os Neide? sinais que a criança demonstra? Que a criança demonstra, e como a gente proteger essas crianças dentro do ambiente de casa, dentro de ambientes públicos, dentro da própria igreja, né, que é uma instituição, dentro da nossa casa, com os familiares. Eu tenho várias pessoas, vários testemunhos, inclusive até uma amiga, que ela foi abusada dentro da igreja. Ela era novinha
e por um líder religioso que se dizia, né, um líder religioso, mas estava totalmente distante ali do Senhor, e por conta disso ela passou uma vida inteira traumatizada, culpando a igreja pelos seus traumas. Hoje, graças a Deus, ela foi liberta, né? E ela entende que não tem a ver com Deus isso, né? Mas infelizmente com a natureza caída do homem, e ela pôde retornar à presença de Deus. Mas é uma estratégia satânica. A gente percebe que é uma estratégia satânica, até porque são das pessoas que a gente demanda algum tipo de confiança, geralmente de um pai, de um avô, de um parente muito próximo, de um padrasto, de um padrinho, né? Como é que a gente identifica esses sinais na criança e como a mãe e o pai podem defender essa criança disso? A melhor defesa, eu estou com um projeto pronto. O nome do meu projeto é Eu Aprendo, Eu Me Protejo. A proteção vem através do conhecimento. Como é que a gente protege as crianças? É ensinando a elas como se protegerem. Então, o meu projeto vale para a igreja e vale para a rede pública. Estou vendo se eu vou levar na rede pública, na Secretaria de Educação do município, numa escola. Estou orando para Deus onde é o local que eu levo. Então, meu projeto está pronto para trabalhar com as crianças, com adolescentes, porque até 18 anos. Sim. Para trabalhar com os pais, para ensinar os pais como eles protegerem as crianças e ensinar também aos professores. Na verdade, todos que lidam com a criança é necessário ser treinadas, porque de repente elas não ajudam, como você falou, porque não sabem, não têm conhecimento. E é necessário a gente ensinar as crianças, a criança aprender pelo menos as suas 4 regras de proteção. Qual a idade que a gente já pode começar a ensinar para a criança isso? A idade que a gente começa a ensinar a criança é desde quando a gente começa a ter o cuidado com ela. Porque a gente sabe que tem abuso de crianças, de bebês. Isso. Então, para cada faixa etária tem a linguagem. Exato. Uma das coisas que acontece é que nós temos um tabu de não falar os órgãos genitais da criança. Sim. Então, a gente dá nome, cadê o seu olho, sua boca? Mas na hora que vai falar, cadê o seu pênis e cadê a sua vulva? Não fala. Não fala. Então, quando ou a mãe... Ou coloca apelidos, que de repente uma criança pode... Eu já ouvi alguns testemunhos de criança que alguém está ensinando para as crianças e ela de repente diz assim, o meu tio brinca todo dia com o meu pipi. Brinca. Então, de acordo com a faixa etária, a mãe vai ensinando as partes do corpo da criança e vai dando nome e vai falando para a criança, tá vendo essa parte aqui? A sua vulva, essa daqui, é uma parte íntima sua. Ninguém pode estar mexendo nela. Ninguém pode tocar naquele toque que não dói. Aí, então, a gente vai ensinar a criança o toque bom, o toque ruim, o segredo sim, o segredo bom e o segredo ruim, para ela saber qual é o segredo que ela guarda e o segredo que ela não deve guardar. Para ela também saber qual é o toque que é legal e o toque que não é legal. Então, se alguém vir tocar em você de uma forma que você fica tremendo, que o seu coração dói, que você fica triste, esse toque não é legal. Mesmo que venha dizer que é brincando, que você brinca. Isso a gente falando de uma forma lúdica. A gente vai fazer uma oficina de forma lúdica para a criança. Porque a gente não pode ensinar um assunto desse tão constrangedor, fazendo medo. Senão a criança não vai querer nem mais o abraço do pai. Senão a criança ou vai até para tomar um banho, vai ser aquela confusão, né? Então, aquela confusão. Então, o que a gente vai ensinar mesmo a criança é como ela se proteger. Ensinando a criança como se proteger, pronto. Porque quando alguém vem falar com ela ou tocar, ela vai dizer as 4 regras. Não, stop. O corpo é meu. Esse corpinho é meu, ninguém toca. Ah, mas continuou, grita. Para você gritar, grita mesmo. Fulano, você tá fazendo isso comigo, não pode. E o outro corra. Corra mesmo, se você puder. Um dia eu estava ensinando para uma criança, a criança fez e se ele segurar a gente e não deixar a gente correr? Eu disse, tá bom, meu amor. Ok, mas ele vai lhe soltar um momento. Quando ele lhe soltar, você vai e fala para a sua pessoa de confiança. Você fala para a sua pessoa de confiança. Quem você confia? Sua mamãe? Por que a gente diz a pessoa de confiança? E eu ministro assim nas igrejas. Por quê? Porque tem mamãe que, infelizmente, não é de confiança, gente. Uma mamãe que deixa o pai fazer isso com a criança. É verdade. O namorado,
O que é que vai essa mãe? Então, é a pessoa que você sente segurança. Você vai, corre e diz. Se aquela pessoa dizer que é mentira, e se aquela pessoa dizer que não confia em você, que é coisa da sua cabeça, você não vai ficar. Procura outra pessoa. Você tem a pró da escola, você tem a pró da igreja. Conta alguma pessoa, mas não fica com esse segredo. Mulheres, e vocês estão vendo tanto que é importante, né, essa conscientização, trazer a quebra do tabu e o esclarecimento, né, das precauções, das medidas que devem ser tomadas, porque é um caso muito distante que às vezes a gente vê na família de outros, mas é muito próximo. E às vezes você não tem nem noção, nem consciência do que está acontecendo com o seu filho ou sua filha. E eles podem dar sinais, né? Na falta de aprendizagem, se isolando. Né? Comendo muito ou ficando sem comer. Às vezes sentindo muitas dores na região pélvica, ou às vezes no ânus, ou às vezes na vulva. Às vezes eles acordam muito apavorados. Eu tive um pânico. Mãe, é que eu tive um pânico. Eu tive um sonho de assombração. Sim. Não é isso? Eles também vai ter o baixo rendimento na escola, ou querem ficar só na escola, ou não quer. Os pais têm que prestar atenção quando a criança de repente tá com seus parentes e a criança de repente não quer mais ficar com aquele tio. Sim. Não quer ficar mais com aquele avô. Por que você não quer ir mais para casa do seu avô? Eu já vi o testemunho de algum caso, principalmente a doutora que eu estou tomando o curso, agora que eu já fiz e estou fazendo esse Master Exepaz, ela contando, quando ela deu uma aula para a gente assim, de treinamento, a aluna descobriu que o pai estava abusando da filha. Oh, meu Deus. Todo dia quando chegava lá, vamos ver o sol, vamos ver a lua, vamos ver a paisagem, ali o jardim. Pegava a criança, quando foi nesse dia, ela simplesmente ficou olhando. Ela teve a coragem, ficou olhando. Quando ela olhou, ela viu a cena que ela não queria ver. Então, tenham cuidado. Aquele amigo, aquele vizinho que fica só dando presentes, sempre dá um presente ao seu filho ou à sua filha, sempre está botando essa criança no colo, passa tempo com essa criança no colo, tem que ficar prestando atenção. A gente não está assombrando ninguém, viu, gente? Tenham cuidado. Uma coisa que acontece muito abuso, está toda a família na mesa. Acontece o abuso, às vezes, na hora da comida. Aí a criança está se mexendo, que alguém está ali cutucando ela por baixo. O testemunho já tem disso. Cutucando, passando a mão, e a criança está. E aí agora, mas antes já conversou, não fala para ninguém. E a mãe está, menino, fica quieto. Que inquietação é essa? Mas a criança está ali se livrando de alguém que está tocando nela. Presença ali. Todo sinal que a criança emite, ele é por conta de alguma coisa que está errada. Uma criança sempre, ela reage a uma situação desagradável. Aí se a gente fosse falar agora do assunto de birras, uma criança que tem birra, uma coisa que acontece, a gente vai para a igreja e às vezes nossos cultos demoram. Aí, quando termina o culto, a menina de 2, 3 anos, 4 anos, ela já está cansada, de repente ela está com fome, ou ela quer ir deitar, está cansada ali para ela, mas a mãe fica ali conversando, eu já vi várias. A mãe está ali conversando, e a menina está chorando. Menina, fica quieta. Aí a criança dá birra, e nesse caso é a criança que é ruim, não. Tem que ver o que é que está, vamos dizer assim, sendo o gatilho da birra naquele momento. Sim. Então, toda criança, ela dá resposta para algo que está sobre uma ação sobre ela, ela vai ter uma reação. E é preciso a gente estar ligado nisso. Gente, quão importante é esse assunto, né? E olha que a gente ainda só está esquentando. A gente só está só esquentando. Se a gente só fosse falar com dados, É. porque tem que falar, para os pais. Aí vamos à erotização. Podemos falar? Podemos, mas eu quero que antes disso você que está aí compartilhe. Compartilha, né? Nós vamos ter aqui no final o nosso sorteio. E esse assunto, ele é um assunto muito forte. Muito forte. É um assunto que precisa ser tratado de uma forma mais forte dentro
das nossas casas, das escolas, das A igrejas. gente dá palestra né? sobre A gente precisa isso. falar sobre Eu fiz isso. um dia uma mentoria de 2 horas e meia com os pais sobre só esse E assunto. eu acredito que depois desse assunto, de trazer esse assunto, surgem pessoas que às vezes crianças que às vezes estavam sendo abusadas e nem sabiam, elas não tinham noção do que estava acontecendo, elas só sentiam mal. E isso pode também ocorrer aí, até a necessidade do namoro precoce. De querer se livrar daquele ambiente ali, ou até de ter uma culpa, de achar que tá gostando daquilo ali, ou de repente o meu pai e minha mãe vai me bater se souber, porque isso pra mim traz um pouco de prazer, né? Caso de adolescente mesmo, que já tem um corpinho ali feito, né? Isso é tão triste, tão assim terrível da gente imaginar, porque pode acontecer ali de ela buscar um refúgio no namoro precoce, vir uma gravidez indesejada, né, acabar destruindo a vida de uma criança, e às vezes ela tá num ambiente ali que a mãe tá dentro da igreja achando uma mãe de secreto, uma mãe que ora, mas que às vezes não tá olhando pro seu filho com o olhar de Cristo. E tem várias situações que levam para um namoro precoce. Pode ser de um abuso, mas às vezes geralmente o abuso a criança toma nojo. E às vezes é por isso que acontece de ir para o homossexualismo, entendeu? Então a criança tem crianças que um dos sintomas ou sinais da criança abusada é ela ficar tomando banho toda hora. Tem crianças que tomam banho, ou adolescentes, que entram pro banheiro e demora tomando banho, toda hora tá banho, se limpando, porque fica com nojo do seu próprio corpo. A criança também abusada, ela se sente culpada, porque o abusador diz que ela também está gostando. Se você não estivesse gostando, você não estava aqui comigo. Tá vendo que é você que está aqui? Sua casa está lá e você está aqui comigo. Só porque eu disse que eu ia dar um doce para você, você veio. Então, ele faz tudo para a criança se sentir culpada. E a criança se sentindo culpada, aí ela vai agora ficar com medo também de falar para os seus pais. Porque ele também vai dizer assim, como é que você vai falar para os seus pais? Se os adultos não acreditam em criança. E principalmente aquela mãe que grita muito com os filhos e batem. Aquelas mães que batem nas crianças, essas crianças são mais vulneráveis ao abuso, porque ela já está acostumada a receber pancadas. E cala a boca, não diga nada. Então, e se aquele abusador rodeia, é conhecido, você vê que sua mãe lhe bate muito, seu pai grita muito com você, e a única pessoa que cuida bem de você é eu, os carinhos que eu faço para você. Toda vez que você vai para sua mãe grita, bate em você, seu pai também. Você fica sozinho, tá pensando que eu não tô vendo? Mas a única pessoa que gosta de você sou eu. Se você falar para sua mãe, quem vai gostar de você agora? E também, sua mãe não acredita em você. Os adultos não acreditam em crianças, são gatilhos, né? Que fazem são com que essas crianças ficam presas emocionalmente, porque também já vem de casa. Isso pode causar até uma depressão. Depressão, uma síndrome. Sim. E outra, eles se cortam, se automutilam, entendeu? Outros tentam suicídio. Outros querem morrer. Qual é? A gente falou aqui, né? De como identificar. As crianças dão esses sinais, né? Que você já trouxe aí pra gente. E eu acredito que essas mães que estão assistindo, e elas vão olhar de uma forma agora um pouco mais clara para esse assunto. E de repente até crianças possam ser alcançadas antes que esse mal aconteça. Mas qual é a medida que é tomada depois que uma criança, dentro daquilo que você trabalha, né, da palavra de Deus, da igreja, da escola, né? O que é feito a uma criança que passa por um trauma desse, né? Que eu acredito que ela até culpa Jesus, né, Deus. A mãe fica meio, por que isso aconteceu com meu filho, né? Eu oro, eu busco, eu tô na igreja. São vários assuntos que a gente tem que ver aí. Quando você fala isso, a gente vai lembrando cada um. Quando uma criança é abusada, a mãe tem que ficar em secreto, ouvir tudo da filha, e ainda tem como a mãe receber. Menino, foi mesmo? Porque você não me contou isso antes? Não, deixa a criança falar. São alguns pontos que a mãe nunca pode dizer ao pai, quando a criança estiver... Depois que ela tem ensaiado tanto para falar, a mãe não cortar e não ficar instigando. E fez isso, não. Deixa a criança livre. Isso só é um pouquinho que a gente está falando. Não dá tempo a gente falar tudo. Aí, o que é que acontece Foi a mãe que descobriu. Ela tem que ir ao conselho tutelar e denunciar. Foi a escola. Por exemplo, estou dando uma palestra na escola e uma criança fala. Se ela está dentro da escola, tem que levar para a diretoria.
É a diretoria que vai estar falando com o conselho tutelar. Mas não vai primeiro falar com os pais? Vai primeiro falar com os pais assim, se a escola conhece a família. Se a criança disse quem é o abusador e está dentro da família, porque, de repente, a criança falou que está sendo abusada e está sendo abusada pelo pai. Como a escola vai falar à mãe? A mãe não já viu isso, certamente? Pode ter visto. Então, se falar, vai ser problema para a criança. Então, o certo é falar com o conselho tutelar. Agora, se conhece a criança, isso é muito... Eu estou falando aqui para o mundo ouvir, né? E eu estou falando também que eu já tomei curso com o Dr. Shelby, Guilherme Shelby e outros. Tem que ter o maior cuidado como vai denunciar, para a criança não ser prejudicada. Então, a escola vai para o conselho tutelar, não fala os pais, volta a repetir. Tem que ver como é que fala com os pais. Se conhece os pais. Se os pais e a criança falou que é alguém que é longe, então pode conversar com os pais, para os pais tomar essa posição. Mas tem que ter a maior cautela de como conversar enquanto denunciar. Dentro da igreja, se aconteceu dentro da igreja, tem que ser o pastor. O pastor tem que ficar sabendo e o pastor tomar as devidas providências. Porque se ele não tomar e vazar, ele vai dar conta diante da... Qual é a punição para o abusador hoje? A punição para o abusador é prisão. Funciona essa lei? Funciona quando é comprovado. E porque tem que ter bastante prova, né? Tem que ter a prova. Às vezes tem alguns só a fala da criança não resolve. Porque às vezes vai fazer um exame e já tem muito tempo, não dá no exame. Agora, como vai ficar esse emocional da criança? Só orar? Não. Tem que encaminhar a criança para um psicólogo, para um especialista. A criança tem que passar pelo especialista. E outra, a família também tem que ter cuidado, senão a criança torna-se abusada. De qual forma agora? Psicológica. Fulano, aconteceu isso, a criança está aí, e aí a mãe chega e vai contar para a avó da criança. Minha mãe, a senhora não sabe da maior. Fulano não estava abusando fulana? E a menina aí. Então vai ser constrangedor, porque o abuso vai passando Aí a família toda fica conversando sobre isso e a criança aí. E ela pode até se fechar, né? Ela pode até se fechar, mas aí já vai ser outro trauma. Vai crescer ali com essa ferida, com essa cicatriz. Todo mundo vendo agora... Aberta. E outra coisa que, de repente, a criança... Para cada criança, como nós já falamos, pessoas são individuais, para cada criança, ela reage de uma forma. Tem crianças que, às vezes, não reagem muito. Já outra... reagiu bem forte. Aí a mãe chega, quieta, menina, foi só uma vezinha que o teu tio passou sua mão assim um pouquinho e tu ainda foi por cima da roupa, nem teve nada. Não pode fazer isso. Porque até se olhar, porque tem o abuso com toque físico e o abuso sem toque. Sim. Olhar, tirando a roupa, se trocando, tomando banho, de repente aquela pessoa fica só olhando para a criança. Olhar, piadas pornográficas na frente da criança, que a criança fica constrangida, é abuso. Músicas também, aí já passa para erotização. Às vezes, muitas crianças estão sendo erotizadas, não tem esses bares que ficam aí ligados Sim. com as músicas imorais, erotização para criança. Aí a gente vê essas danças, erotização. Crianças dançam isso. E a lei fala a respeito disso e protege a criança. E tem pai e mãe, né, que geralmente não do âmbito cristão, mas que até ensina, acha bonitinho. Acha bonitinho. Que linda essa menina leva dançando. Crianças para programas, para ficar dançando aquelas músicas escandalosas, imorais. Isso é erotização. E a criança que é erotizada, característica de uma criança erotizada ou abusada também, é o linguajar dela. Se uma criança falar muitas palavras pornográficas, quer muito tocar nas partes íntimas da outra criança, porque tem os jogos sexuais normais, que é da criança querer conhecer o corpo da outra, mas isso passa rápido, se for orientado. Mas a criança que é abusada, a criança que está exposta à pornografia, à erotização, o linguajar dela, ela fala muita baixaria, muita imoralidade, palavras de adultos. Sim. Imorais, não de adultos que não seja
e morais. Então, a gente tem que prestar também atenção à linguagem da criança, como ela brinca. Se ela brinca só tocando nas partes íntimas do outro, é uma forma que essa criança está sendo exposta. Ou estão fazendo com ela, ou ela está vendo, assistindo, em revista, em alguma coisa, ela está... Alguma coisa está influenciando a ela, erotizando. E isso, na cabeça da criança, fica uma turbulência. Ela vai ter dificuldade de discernir o seu afeto. O afeto de um abraço carinhoso do abraço que não é carinhoso. Vai ficar atrapalhada sem saber qual é o toque que ela está recebendo quando ela é erotizada. E os pais, às vezes, erotizam as crianças dentro de casa. Ligam uma televisão em um programa que tem muitas cenas de beijos, de abraços, aquelas cenas picantes. Sim. A criança está sendo erotizada e eu tenho prova para isso. Uma criança, uma vez de 6 anos, chegou para a vovó que me contou, toda atribulada. Meu netinho de 6 anos chegou em casa dizendo que queria, eu estava deitada com ele para dormir, e ele disse que queria beijar na minha boca. Aí eu disse, por que, meu filho? O meu amiguinho estava lá na escola com o celular, vendo as pessoas beijando a boca, e agora me deu vontade de beijar na sua boca, avó. Misericórdia. Então, está acontecendo uma erotização. Então, é muito sério isso. Seríssimo, né? Seríssimo isso aí. Tem casos e casos. Não vamos dizer assim que toda vez que, de repente, a criança viu o pai dando um pitoque na mãe, queria dar ali. Não vamos também aplicar tudo. Tem que ter o equilíbrio, Tem que ter o equilíbrio, porque mas na maioria das vezes é para ficar de olho. Sim, é interessante a criança ver o carinho, um beijinho mais simples, um abraço do pai com a mãe. Eu acho que isso é ótimo. Mas tem o equilíbrio, tem a linhazinha fina, assim, né? Pais que deixam crianças dormirem no seu quarto, né? O que você diz em relação a isso? Por exemplo, a criança já tem 2, 3 anos, não tá dormindo. Mas o pai e a mãe ali, às vezes, tem um momento de relação sexual e a criança tá ali dentro do quarto. Porque, assim, o sexo, ele tem cheiro. Não é só ouvir. Talvez tá dormindo. Ouvir. Tem cheiro. Tem tudo. Tem toda uma situação. Então, os hormônios, né? A criança, ela não pode ser exposta a esse tipo de ambiente. Né? Como é que você vê isso também? Essa questão dos pais e da mãe que acham que não tem problema em relação a isso. Isso pode implicar numa erotização infantil? Pode, sim. Se os pais... eu esqueci, até parece 2 anos a criança pode ficar dormindo no quarto, na sua caminha. Vale a pena, viu? Quem está me ouvindo aí, porque eu não anotei essas datas. Eu assisti essa aula semana passada, mas já tinha ouvido falar também. Mas o certo é, se os pais vão fazer sexo naquela noite, não faça com a criança no quarto. Não faça. Isso é importante. 2 anos em diante, 1 ano. Vamos dizer assim, para quem está assistindo, essa data, eu não estou aqui aprovando a data, dizendo que é essa a idade, porque me falha a memória agora. Mas o bom é que não faça dentro do quarto. Que se tenha bom senso, Que tenha bom senso. Se tenha bom senso. A criança, ela é um ser que a gente pega ali puro, né? Limpo. Alguém que a gente recebe de Deus a confiança de criar, de ensinar. Né? Hoje uma criança, estava lendo dados sobre isso, uma criança hoje ela tem mais informação do que um rei nos tempos antigos. Então, elas desenvolvem um nível de muita informação, mas nenhuma profundidade em nenhuma das informações. Então, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido, elas sabem de muita coisa. Meu filho mesmo é o dia todo, mãe, você sabia e tal, e isso. Daqui a pouco de novo, mãe, e você sabia? Eu digo, meu Deus, mas é muita informação, né? Então, a gente procura trazer esse limite, não privando ele de redes sociais, não privando ele de um celular, de repente, eu não tô nem dizendo sobre isso, mas de trazer um equilíbrio. Olha, filho, você tem aqui 1 hora, 30 minutos, e ver o que tá fazendo, ver onde é que tá mexendo, ensinar, você pode brincar com isso aqui. Esse assunto aqui é legal, bota um quiz bíblico, bota um desenho legal, algo que venha acrescentar, né, um livro, né, e a gente ensina pelo exemplo. Às vezes a gente tá falando uma coisa e tá fazendo outra. A gente fala, filho, você tem que ler, mas a gente tá ali no celular. Então, se você filho, você tem que orar, e ele nunca vê a gente orando. Filho, você tem que ler a Bíblia, ele nunca vê a gente lendo a Bíblia. Chega a ser hipocrisia. Então, esse livro, né, aqui, ele tem falando como a criança se proteger, porque é para a criança, então ela vai saber se proteger. Aqui tem como se proteger,
ensinando. A questão do abuso? Do abuso. Sim. Tem também sobre as telas, o tempo de tela. Uma criança de 0 a 2 anos, a Organização de Pediatria do Brasil, ela diz que não pode de 0 a 2 anos. Tela. E é baseado também na Organização Mundial da Saúde. 0 tela. Depois de 2 anos, 1 hora. Depois de 6, 8 anos, mais ou menos 2 horas. Aqui também tem esse daqui. Deixa eu... E é o melhor que a gente procurar. vê... Pronto. De 0 a 2 anos, 0 tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. 6 a 10 anos, 1 a 2 horas por dia. 11 a 18 anos, 2 a 3 horas por dia. Meu Deus. Tá vendo o tempo? E para nós e para todos os pais, não é só assistir, é o que assistir. Verdade. Ter o controle do tempo e o controle do que assistir. Tem aquelas séries, tem aqueles filmes, tem aquelas novelas que diz, coloca o L livre para tal faixa etária. Mas eu costumo dizer que nós cristãos, nós temos 2 regras, 2 L. Livre para a idade e livre para o assunto bíblico. Tem base bíblica, vai me ajudar biblicamente, porque lá foi liberado para a sua idade. Maturidade, vamos dizer, emocional. Mas a sua espiritual, se lhe atingir, não tem nada, não pode assistir. E a Bíblia diz que o olho é a janela da alma, né? E aí você vai trazendo. Às vezes está ali livre, mas o que está abordando ali não é o que você quer ensinar para o seu filho. Às vezes é o contrário do que E aí, você se tá a gente falando. fosse falar agora de... É muito assunto. Se a gente fosse falar agora, tudo diz o horário. Se a gente fosse falar agora de corpo, alma e espírito, aí a gente ia falar da alma, a gente ia falar do corpo, que os olhos, os nossos sentidos levam tudo para dentro do nosso corpo, Sim. do nosso espírito e nossa alma. Alma e espírito. E aí, o que a alma vê desde o ventre? O que a alma recebe desde o ventre lá na barriga da mamãe? A alma já começa a receber ali as emoções. Aquela gravidez foi uma gravidez ruim, a mãe brigou muito, a mãe chorou muito, a mãe teve muito desgosto, teve muita ansiedade, teve muito medo, vai refletir naquela E criança. eu já vi até um estudo sobre isso, que às vezes a causa do homossexualismo, do autismo, está relacionado à emoção da mãe no tempo de gestação da criança. Não nada comprovado. O autismo? Nada Ou homossexualismo? Homossexualismo e autismo. Nada comprovado, mas o estudo falava que tem casos de análises que estão testando tanto as emoções, como a alimentação, como aquilo que a mãe viveu durante a gestação, que pode implicar naquilo que a criança veio a ser depois de nascida. Isso mexeu muito comigo, né? Chocou. Eu tô aqui gravidinha, já tenho meu filho de 8 anos, e a nossa preocupação como mãe é gerar filhos saudáveis. E eu acho que uma mãe saudável, ela gera um filho saudável. Mas quando a gente tem pais e mães... quando a gente tem pais e mães que às vezes estão passando ali por um período emocional difícil, que às vezes não queriam aquela gravidez, não planejaram, às vezes rejeita o filho na própria barriga. Então é uma criança que ela já vem ali no âmbito espiritual, cheia de maldições hereditárias. Ou emocional. Emocional. Cheia de maldição hereditária, cheia de trauma, cheia de doenças na alma, que vai ser ali só reproduzido. E aí, se a gente fosse estudar sobre necessidades emocionais, e tem no meu manual, viu? Mamães e Mulheres do Secreto. Mostra aí o manual pra gente. Tem aqui. Necessidades emocionais, emoções, vários assuntos aqui. Sim. A gente ia ver uma criança que é rejeitada desde o ventre, ela não vai ter o seu pertencimento. Aí essa criança foi rejeitada, se quando ela estiver no berço lá chorando, a mãe também ainda estiver rejeitando, ela vai ficar lá chorando, ela vai crescer, aquela criança fora do ninho. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu nunca me achei na minha família? Eu nunca me achei, ela não tem pertencimento, porque ela se sente rejeitada por causa de algumas situações. Mesmo que a mãe disse assim, não, nunca rejeitei ela não, mas é aquela criança que não é tocada, abraçada, vamos dizer assim, que não é abraçada, que não é beijada, que não ouve eu te amo, você tem valor. Aí a gente vai para outro agora, das emoções, necessidades emocionais. Tem a necessidade de limite, de respeito emocionais, de autocompetência e de pertencimento. E esses potinhos, se não forem cheios, no tempo da infância,
Aí é o que dá nós hoje. Adultos frustrados, adultos feridos, que ferem, adultos ferem. que não conhecem a sua identidade. Isso tem tudo a ver com paternidade, que tem tudo a ver com o âmbito cristão. Aí já tem outro assunto, identidade. Não, a gente vai ter que marcar mais uns 2 ou 3 podcasts. Já tem outro assunto de identidade, né? Porque se a mulher do secreto está lá no secreto falando com Jesus, mas sua identidade ainda não está definida, ela não gera outros. Os filhos não vão ter identidade definidas. E quando eu lancei esse manual, uma irmã que adquiriu, ela ligou para mim e disse: Irmã Neide, me explique aí, que eu estou nessa página aqui da identidade. Me explique aí como esse negócio da identidade. Eu estou lendo aqui, mas eu não tenho minha identidade. O que é mesmo? Quando eu expliquei para ela, pronto, o que marcou a vida dela foi que ela encontrou a identidade dela. Aleluia! Porque a sua identidade primeiro, é filha de Deus, amada do Pai, imagem e semelhança de Cristo. Você é uma mulher vitoriosa. Aí a gente vai estudar algumas palavras aqui tem de ressignificação, de perdão, Sim. de flexibilidade, de resiliência, e a gente de percebe, tempo. A gente percebe, nosso tempo, infelizmente, gente, já... Meu Deus, você viu que a gente nem começou, né? Mas tudo que foi dito aqui já foi de tanta, né, importância. E a gente percebe que a chave são os pais, né? A chave são os pais. Eu quero fazer uma pausazinha aqui no nosso assunto, só para falar dos nossos parceiros, né, os nossos amigos. Eu quero mandar um beijo, uma bênção, dizer que vocês são muito especiais. E gratidão, né, por todos os brindes para o nosso sorteio. A gente vai fazer nosso sorteio aqui antes de finalizar o programa. Os ganhadores vão estar sabendo já aqui, né, ao vivo. Ah, que maravilha. Gente, vocês não... ok, que vai entrar no sorteio, eu quero ganhar. Eu posso ganhar? Olha que coisa linda. Vai entrar também aqui no nosso sorteio. Eu vou sortear para vocês hoje. E, meu Deus do céu, né? Como é importante você, mulher do secreto, estar bem. Você, homem do secreto, estar bem. Comenta aí, gente, se Deus está falando com você, né? Se esse conteúdo está somando na sua vida de alguma forma. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, por isso eu quero te encorajar, você mandar pelo menos para 5 amigas, 5 mães, 5 pais, falar: olha, você precisa assistir esse programa, você precisa adquirir o livro da Tia Neide, você precisa entender a importância que você tem como um pai, como uma mãe dos filhos que o Senhor confiou na sua aljava, né? São flechas e você não pode lançá-los sem instruí-los, né? Sem capacitá-los para isso. E eu quero mandar um beijo, uma benção aí para Maria Óticas, que são queridas demais, né? Óculos de grau, óculos de sol, exames elas encaminham para você. Positiva Baterias, o seu socorro imediato. Sensacional também. Um abraço para você, Valéria, Helder. Deus abençoe vocês, né? Quero mandar um beijo, uma benção para o nosso parceiro Alfa Stores, né? Que tem ali capas de celulares, fone de ouvido, caixinhas de música, né? Muita coisa legal. Todos os acessórios, eles são sensacionais. Fica ali naquele prédio da Lucidata, gente. Eu vou deixar os arrobas dele na nossa outra rede social ali também, no Instagram. E você pode estar acompanhando tudo isso, né? Inclusive os brindes são deles, tá? Estética Thelma Cristina, que é minha mãezinha. Um beijo, mãe, te amo. Que tem um salão de beleza que cuida muito, muito bem dos nossos cabelos. E ela também vai estar colocando aqui um brinde para vocês no sorteio, tá bom? Mandar um beijo também para Yara, epiladora, e Rani, massoterapeuta, tá bom, gente? Hoje eu vou falar desses parceiros que estão conosco aí nesse sorteio. E é muito lindo a vontade, a profundidade, né, que Deus tem te entregado nesses assuntos no secreto. Eu acho lindo isso, porque mesmo você sendo formada, né, tendo estudado, buscando sempre os dados científicos, a sua preocupação é ir para o secreto e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer? Né? Eu sou assim também, né? O que o Senhor quer? Porque às vezes a gente prega a palavra, eu que ministro em alguns lugares, o Senhor tem nos dado essa graça. Às vezes a gente pode falar sobre tudo, a gente pode falar sobre o que a gente quiser, mas é importante sabermos o que o Senhor quer de nós naquele momento. Porque uma palavra dessa, Tia Neide, que você trouxer para um pai, para uma mãe, pode salvar mais de várias gerações, né? Várias gerações. Então, um adulto, uma criança hoje que ela é curada no abuso sexual, que ela é curada na identidade, na carência emocional, na dependência emocional, ela vai ser um adulto saudável, ela vai criar outros adultos saudáveis. Então, aqui também tem umas dicas
de como você, mulher, viveu uma vida abundante que Cristo dá depois de um abuso sexual, que também tem, analisado por uma psicóloga do Rio de Janeiro. E esse manual foi analisado por um psicólogo, João Lucas, e ele deu nota 10. Uau. Então, maravilhoso. Parabéns. Obrigada a esse manual. Então, nós temos muito o que falar, né? Ainda tem o autismo, né? Que a gente também trabalha, incluindo a família atípica na igreja. Nós fizemos na Renova-me uma mesa, uma roda de conversa azul, onde nós estivemos falando do que é o autismo e falando de como acolher na igreja e incluir. Muito importante isso. E agora, dia 18, a gente vai fazer também na Renova-me uma roda, uma oficina com pais. Você está convidado. Pais e os filhos sobre o abuso sexual. Perfeito. Vai ser uma Em oficina. relação ao autismo, né? Hoje a gente tem um exemplo muito grande de crianças autistas, né? Tem. Não vai dar pra gente falar como eu gostaria aqui do tema, mais profundidade, mas eu creio que você vai voltar aqui. Quem quer que ela volte, gente? Fala aí, digita eu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o autismo hoje, ele é um tabu muito grande na igreja, porque a maioria das mães, elas não reconhecem que os filhos, eles têm algo. Até para falar não só na disso, igreja, como também em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O problema que hoje está do autismo é que tem ainda a gente, com todo respeito, com todo amor, entende que ninguém queria ter um filho que não fosse típico, certo? Mas se você tem um propósito de Deus na vida da sua criança como ela é. E aí o que acontece é que o âmbito espiritual, ele espiritualiza, as pessoas querem espiritualizar tudo. Então ela fala assim, vamos orar, isso aí é demônio, isso aí é coisa da minha cabeça, isso aí, eles inventam o que for, mas não abre a visão para dizer assim, meu filho precisa de tratamento, ele precisa de cuidado, precisa levar no psicólogo, no psicoterapeuta, no neuropediatra, no psiquiatra infantil. Como é que você trabalha com as crianças hoje na igreja? Crianças autistas, atípicas, elas não ficam quietinhas, elas são mais agitadas, elas são mais difíceis de concentração. A gente tem alguns exemplos lá na nossa igreja. Tem um menininho mesmo que às vezes no culto ali, ele tá correndo no meio da palavra, não tem muita noção, né? E aí nós temos uma pastora lá que ela é psicóloga, ela tenta chamar a atenção e traz um violão que ele tem... Ele fica assim, fissurado, né? Que eles têm um hiperfoco. O hiperfoco em algumas dele é coisas. violão. Violão, instrumento, aí bate no pandeiro, bate no violão. Mesmo assim, às vezes não vai para ela. Mas assim, como é que a igreja se prepara hoje para receber essas famílias? E como que você trabalha com isso? Tem algum material próprio para autista? Como é que a gente prende a atenção deles? Ensina Jesus para essas crianças. Lá na igreja nós temos autistas. Nós temos, porque é suporte 1 agora, suporte 2. Sim. Nós temos suporte 1. Nós temos uma menina que parece que é suporte 2. E a gente está procurando, vai estar conversando com a mãe para a gente ver o que é que ela faz. Porque, para a gente incluir uma criança na igreja... Fala um pouquinho aí. Suporte 1 é que não depende suporte de 1 é que não depende de tanto suporte, mais né? tranquilo. Mais tranquilo, ele vai sozinho, ele já sabe, ele fala, né? Ele é verbal. Então, ele sabe... Eu tenho 2 crianças. Eles estavam ociosos no culto, quando eu estava com o livro que a gente está trabalhando. E eu perguntei ao pai, ele já sabe ler? Sabe. Então, vamos comprar um livro para ele? Aí, os 2 pais compraram. Então, as crianças já chegam com o livro, já chegam com o seu material e ele faz. Que também é suporte 1, esse precisa mais da gente dizer assim, vamos lá fazer? Não, mas o outro já é mais, porque cada um é autista, ou com autismo, criança com autismo, é um individual, não é porque é um suporte 1 que todos são iguais. Sim. Não, cada um é individual. Então, a gente trabalha, a gente não tem, assim, para dizer assim, vamos fazer, igual uma pessoa disse assim, eu quero uma atividade para autista. Não é assim. Primeiro, a gente tem que fazer uma entrevista com os pais para saber o que é que essa criança já faz. Quem vai dar todas as informações para nós são os pais. O que é que a criança faz? O que é que de repente tira ela da estabilidade? Como trazer ela para a estabilidade? O que é que, se ela tem algum material que ela gosta? Se ela tem sensibilidade à luz? Toda a entrevista. Então, partindo daí, o pai diz assim, não, ela faz tudo, ela entende o que você fala, ela faz tudo, ela escreve se você dá uma atividade. Pronto.
então ela vai receber a mesma atividade. Mas se o pai dizer assim, não, lá ela não faz ainda isso, ela não para ouvir, então agora a gente vai trabalhar com essa criança incluída na igreja, ela está incluída na sala, mas a gente vai ter que ter um monitor, uma pessoa para estar do lado dela, um auxiliar, para estar auxiliando o que ela fazer, se for para pintar. No meu estágio, eu fiz o meu estágio, quando eu fiz neuropsicopedagogia, eu fiz o meu estágio numa escola com uma criança autista que ela só riscava. Só riscava. Quando eu saí, os 3 meses de estágio, ela já estava contornando, pintando dentro do limite e ela já estava cobrindo. Elas acharam interessante quando eu pintava com ela, que ela tocava em minha mão. Então, quando eu chegava na porta, no dia do estágio, ela já saía de lá, já vinha para mim. Ela já sabia o que era que ia fazer, que eu estava com ela na sala. Então, foi maravilhoso. Na verdade, eu me apaixonei por autista. Uma criança que tem TEA, que tem autismo. Então, me apaixonei, gosto deles. Esses da igreja vêm correndo me abraçar. Eu já trabalhei em outra igreja que tinha também, então a gente tem que partir. Aí a gente tem atividade, tem que ter atividade programada para esta criança, mas ela tem a mesma explicação, porém da forma que ela vai entender. Mas quem traz isso para nós primeiro são os pais. Sim. E depois a gente vai acostumando com a criança, vai vendo como é que ela vai se desenvolvendo. Tia Neide, e como é o trabalho? Você acha que como é feito o trabalho? Junto com os típicos ou as crianças atípicas elas devem ser separadas da turminha? Junto, porque senão é segregação. Tudo junto. Tudo junto. Mas na linguagem que ela possa entender. Por enquanto, as que nós estamos lá é na mesma linguagem, porque eles entendem. Mas chegar ao suporte a não verbal, então a gente vai ter que adequar. E como é que a gente vai fazer? A gente vai estar explicando para os típicos e explicando para ela também, com mais frases, menos frase, mais demorada. Ela vai pegar alguma coisa, mas a gente não pode esquecer. Se for aquela criança que fica andando muito, então a auxiliar vai ficar falando algumas palavras para ela, algumas frases chaves da administração. Se ela faz, se ela pinta, e agora a gente vai trabalhar. Se ela pinta, se ela risca, aí a gente vai trabalhar agora dentro de uma atividade que ela possa fazer, como eu fiz com o estagiário. Se ela só borra, só pinta, então agora a gente vai fazer um contorno e vai indicando a ela, falando com ela como ela pintar. Foi assim que eu fiz. Sim. E aí ele foi contornando. Não, olha, vai passando. Menos força. E aí ela vai contornando, vai fazendo, vai pintando. Que legal. Dando outras atividades. Maravilha. E com o autista, a gente tem que estar sempre repetindo. Sempre repetindo. Porque a dificuldade de guardar na mente, que se fala, né? De guardar. Principalmente para o suporte, suporte 2 e o 3, e principalmente para aquele que já tem a hiperatividade. Não fica quieto. Porque o TDAH, já pensou um autista com TDAH, o déficit de atenção dele é bem pouco. Então a gente tem que estar chamando a atenção, falar, olhando nos olhos dele, aí trazendo elementos, colocando elementos na frente dele, para ver se chama a atenção. Então, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. E tem que ter amor, né, tia? Tem que ter amor. Se não tiver amor... Ficou muito claro aqui pra gente, pra todas as mulheres do Secreto que estão conosco, os homens do Secreto, que tem homens que assistem nosso programa também. Eles não perdem. Um beijo pra vocês. Que Deus os abençoe muito. Né? Ficou muito claro pra gente que você tem muito amor pelo que faz, né? Amém. E esse amor no que a gente coloca a se fazer é onde Deus analisa e traz as estratégias, as ferramentas, porque há uma carência de pessoas, né, de profissionais que trabalhem trazendo alusão a esses temas, né, dentro da família, dentro das instituições e dentro da igreja. Então, louva a Deus, né, pela capacitação que Ele te confiou. Amém. E que você possa aí fluir ainda mais, que portas se abram para que o Evangelho seja ministrado e trazendo todos esses assuntos, tanto emocionais como espirituais, e que as nossas crianças sejam saudáveis, né, com pais e mães saudáveis. Né? Vamos fazer, gente, o nosso sorteio. Chegou a hora. Tem palminha aí, Regi? Bota uma palma aí, Regi. Não bota nada, rapaz. Desse jeito assim fica difícil. Gente, tem sorteio e fica aí que você vai poder. Olha aí a palma, glória a Deus. Vamos lá, vamos para o nosso sorteio. Vou repetir os prêmios para vocês. Uma massagem relaxante,
um tratamento com escova, a massagem relaxante da Iara, depiladora e massoterapeuta, um tratamento com escova da Estética Thelma Cristina, um conjunto de 3 garrafas, lindas inclusive, rosinha com lilás, um troço da Alpha Stories, tá bom? Dessa loja que eu falei com vocês de acessórios para celulares, uma bateria portátil deles também, da Alpha, um fone de ouvido sem fio também deles, tá bom? Uma agenda Mulheres do Secreto, igual a minha, que vocês amam, eu vou dar pra vocês, tá bom? Personalizada, um perfume primeira linha de importados da Bálsamo Parfum, que trabalha com perfumaria primeira linha de importado, perfume importado original, né, de grife, e também com Nutri Cosméticos e Nutracêuticos, que são produtos para a sua saúde. Não é remédio, né? É saúde, é comida. Então, ômega 3, toda a vitamina para você repor as suas vitaminas. Você pode procurar aqui Bálsamo Parfum. E eu vou dar um beijo também para o meu esposo, né? E obrigada, amor, por estar aí também abençoando, patrocinando aí com a Bálsamo Parfum. E vamos lá, então vamos sortear, gente, porque muito bom, hein? Vou deixar o arroba da Alpha Stories FSA, tá bom? ALPHASTOREFSA _ Alpha Stories e Alpha Stories FSA. Então vamos lá, vamos sortear. Primeiro ganhador, primeira ganhadora da massagem relaxante. Eu coloquei os nomes aqui porque como são vários prêmios, né, Neide? Eu vou mandar ela, eu vou deixar ela sortear um, viu, gente? Que ela é um amor, né, de pessoa. Eu tenho certeza que ela vai sortear uma pessoa aqui maravilhosa. Nosso sorteio foi lá no Mulheres do Secreto, a nossa página aqui do podcast, onde a gente coloca avisos, cortes do podcast. Você pode compartilhar, você pode também assistir os nossos episódios que já estão aqui salvos, cada um mais especial que outro. Escolhe uma aqui, Tia Neide, pra gente presentear o nosso primeiro prêmio. E aí, Regi vai botar aquelas palminhas bem lindas pra gente. E aí, gente, vocês podem já me chamar, né? Os ganhadores podem me chamar. E a gente vai também divulgar lá quem foi o ganhador. Tchan, 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 tchan! Primeira ganhadora da massagem relaxante, Leninha. Parabéns, Leninha Almeida. Você é a primeira ganhadora da massagem relaxante. Agora vamos lá para um tratamento com escova na Estética Thelma Cristina. Quem ganhou? Miss Paula, missionária Paulinha aí da Mavec Sede, minha amiga. Você ganhou, amiga, ó. Eu tenho que mostrar, né? Deixa eu mostrar. Leninha, tá vendo, gente? Miss Paula ganhou o tratamento com escova. Agora vamos para um conjunto de 3 garrafinhas da Alpha Stories FSA. Mari Sampaio, olha, Mari. Mariana Sampaio ganhou as nossas 3 garrafinhas e uma bateria portátil agora. Miss Simone, uma bateria portátil para carregar seu celular, amiga, a senhora que vai para Jerusalém, ó. Já chega no aeroporto com sua bateria portátil, vai ser muito top, tá bom? Um fone de ouvido sem fio. Miss Mariana, missionária Mariana, parabéns, Mari. Um fone de ouvido sem fio. Uma agenda igual a minha, Mulheres do Secreto, personalizada. Thay e Dri. Beijo, mana. Você ganhou. Parabéns. Agora, gente, o último prêmio. Um perfume importado da Bálsamo Parfum. L. Lucila. Parabéns, Lu. Deus abençoe você. Agora, gente, a gente vai ter a ganhadora do nosso livro maravilhoso. Meu Deus do céu. Esse livro aqui, ó, da Tia Neide. E você que quer adquirir, eu vou deixar o arroba dela, vou deixar o telefone dela aqui na descrição. Eu acho que vale a pena, né? Você viu que realmente é necessidade. Então, quem vai ganhar esse livro? Reginalva. Regi, parabéns a todas as nossas ganhadoras. Obrigada por terem participado, né, de uma forma bem descontraída, de uma forma bem tranquila, né? A gente fez esse sorteio aí só para estar abençoando você. Fica ligadinho para os próximos episódios, a gente vai ter mais sorteio, vai ter mais
conteúdo para ser bênção e luz na sua vida. Tia Neide, obrigada. Né, eu acredito assim que tinha muito mais conteúdo aí pra gente descer na profundidade, mas tudo que Deus te usou para falar hoje aqui nessa mesa, né, com Jesus, com as mulheres do secreto, foi de grande aprendizado. Foi muito abençoada pela sua vida, muito ministrada. Muito obrigada pela semente, né, o livro que você presenteou a nossa querida ouvinte aqui do nosso programa. E eu agradeço a Deus, né, por ter te levantado nesse tempo com esse tema específico, que é cuidar de mães, de crianças, de pais, de líderes e trazer Jesus para dentro dos lares, né? Que Deus te abençoe. Foi um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Fale aí suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez. Quero mandar um cheiro para minhas filhas, a minha mãe e demais amigos e irmãos que vão ouvir. E você também compartilha aí, se inscreve, pede alguém para se inscrever aí no canal da nossa missionária. Isso, muito bem. E deixa seu like também, viu? Vai lá no meu. Vai lá sim, o gente. meu. Vou deixar Tia o Neide dos Pequenos Adoradores, nunca mais eu gravei nada lá, mas eu tenho que colocar. Ela vai ser ativada. Bom, a vai ser partir ativada, de hoje, sim. a gente vai ativar tudo lá. Gente. E mulher do secreto, você é mãe, você é esposa, ou que você não é esposa, que você é avó, a mulher que está aí no secreto, o pai também no secreto, sejam luz na vida dos vossos filhos para proteger contra todos os males que estão acontecendo aí nesta atualidade. Amém. Se Jesus estiver no coração da criança, o mal não vai entrar. Instrua a criança no caminho do Senhor. O que você quer que essa criança se transforme, ande no caminho com ela. Não só indique o caminho, mas ande com a sua criança, ande com o seu filho, com a sua filha. Se esforce para ele ser um bom profissional, mas que, em primeiro lugar, ele seja um discípulo de Cristo, um cidadão do céu, e assim ele será um excelente profissional. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada. Amém, glória a Deus. Queridas, queridos, eu deixo aqui o meu abraço, né, para a meditação de vocês, a palavra que a Tia Neide falou, né, em Provérbios 22:6. Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar. Seja uma mãe, uma mulher de secreto saudável, para que você possa gerar filhos saudáveis. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, fica com essa palavra e até semana que vem. Tchau, tchau. Rádio Geral